Primeiro, marketing, né? Tá rolando essa parada da Nike versus Adidas no Corinthians. Muito se falou que o Corinthians estava prestes a quebrar o contrato com a Nike por conta de um oferecimento milionário da Adidas que colocaria o Corinthians entre os clubes mais bem tratados do mundo pela Adidas, acima até do patamar do Flamengo. Sim, é nível global, né? Nível global, coisa que o Flamengo não é, em termos de tratamento pela Adidas. E que o contrato seria maior em termos de valores do que é o contrato do Flamengo. Mas parece que a Nike está preparada para fazer uma contrapartida, uma contraproposta. Como é que é essa história? Sim, é isso mesmo. Você vê, hoje o contrato que o Corinthians tem com a Nike é 30 milhões por ano. A gente está falando agora de largada 100 milhões. Tá. Que foi a proposta que a Adidas fez. Né? E aí existem, né... Cara, que loucura, velho. É muito dinheiro. Não, e o Corinthians, nessa fase que tá, nas páginas policiais, né? Que marca os caras brigando pela camisa do clube. Exatamente, véio. Porque o Corinthians é um Imagina clube... se o Corinthians estivesse com a gestão da Leila Pereira. Nossa. Sabe quantas camisas o Corinthians vende por ano? 2 milhões de camisas o Corinthians vende por ano. A seleção brasileira vende 1,5 milhão. Caralho. Entendeu? Então, e a seleção brasileira fatura 100 milhões de dólares pela camisa no ano. Mas a seleção brasileira vende 1,5 milhão no Brasil? Não. Ou globalmente? Globalmente. Então o Corinthians vende mais camisa que a seleção no mundo? Minto, eu não sei te dizer se é só no Brasil, tá? Não peguei essa informação. Talvez seja só no Brasil. Não tenho essa informação. Essa questão política deu uma ajudada também na seleção brasileira, né? Porque, assim, a camisa do Brasil hoje... A camisa do Brasil vale virou uniforme. 6 vezes mais do que a camisa do Corinthians tem essa proposta da Adidas. São 100 milhões de dólares. Não, provavelmente é Brasil esse número. Provavelmente é Brasil, Provavelmente tá. é Brasil. Quem articulou essa parada com a Adidas foi o Augusto, não foi? Ou não? Eu não sei, assim, o que eu tenho certeza é que a Adidas que procurou o Corinthians. E não acho que não é de hoje, acho que isso já é de tempos. Quando eu trabalhava no Corinthians, a gente antecipava os contratos da Nike lá pra frente. Tipo, você ia renovando pra pegar dinheiro antecipado. Né? E já em 2014 já tinha um pouco de assédio da Adidas pra cima do Corinthians, né? É que na época o contrato da Nike era muito bom pro Corinthians. Né? Ele era um contrato de 20, 25 milhões. A gente tá falando de 10 anos atrás. Sim, que era dinheiro pra caramba. Foi tendo alguns reajustes. Ele foi tendo alguns reajustes de inflação e chegou nos 30 Mas hoje. Por muito tempo foi um dos maiores do Brasil, né? Fornecedor esportivo, né? Exatamente. Então, e a Nike é uma parceira, né, de longa data do Corinthians, enfim. Apesar que tem muita reclamação, né, no clube de uns tempos pra cá, né, de falta de material, enfim. Os designs também, né? Tem saído. O torcedor reclama muito da padronização. Tem uma camisa recente aí que... Nossa, cara. Agora, os caras acertaram muito na All Black, né? A All Black foi um sucesso estrondoso, cara. Ela é muito bonita. É bonita. É uma tendência de moda All Black hoje, né? Tem muito look todo black, todo preto. Tanto que o Corinthians joga com ela em casa. Exatamente. O Palmeiras jogou de branco lá, velho. Aquela que o calção, quando joga o calção Santos jogou de branco lá. Mas tem superstição também, né? Porque vários jogos naquela fase difícil do Brasileirão do ano passado, que a gente começou a jogar com All Black na Neoquímica, que a gente começou a ganhar os jogos. Aí virou meio superstição do elenco, o elenco que pedia pra jogar. Não é porque o Vitória era ruim, o Atlético Paranaense era ruim. O Cruzeiro e o Vasco seguidos na arena era bom. O Grêmio, né? Nossa, essa sequência de 9 jogos aí é uma coisa tão... Ganharam do Palmeiras, pô. Tão lunática, que não jogou bosta nenhuma o Palmeiras naquele jogo. Tempo jogou, foi melhor. Não jogou nada o Palmeiras naquele jogo. É que na hora que caiu a cabeça do Pumba lá, o time... Mas o derby não joga bem, o derby se ganha. Se ganha, e aí deu aquela moral, só que depois vocês não pegaram mais ninguém. Teve um Cruzeiro e Vasco seguido, que eu lembro ter um torcedor, um amigo corintiano, falou, esse time do Vasco... Eu liguei com 30 minutos e tava 3-0 pro Corinthians. Vasco é Tem muito medo de Léo Pelé. Ganha 11 anos, né? Vasco não, freguês da história. Nunca ganhou lá, né? Na arena. Só em 2007 que, né... 2007... Allan Kardec fez a boa. Gol feliz. Eu acho que o Corinthians caiu naquele jogo contra o Vasco. Então. Foi aquele penúltimo jogo lá, ali realmente foi... Quem jogava lá, não jogava lá o Leandro Amaral. Léo Lima. Quem fez o gol foi o Leandro Amaral. Não, 2007 não. Não? Era o Allan Kardec. Allan Kardec fez o gol. Quem fez o gol foi o Leandro Amaral, não foi? Não, foi o Kardec. O próprio Kardec. No Pacaembu o jogo, foi o Kardec. Eu nem lembro. Esqueci de apagar da minha... Eu só lembro contra o Grêmio, mas... E esse papo de Roger Guedes cavando a volta pro Corinthians? Eu acho que o empresário do Roger Guedes tá pedindo pra ele ficar falando de Corinthians ultimamente, né? Porque não é surpresa pra ninguém que o Yuri Alberto
muito provavelmente vai sair, né? Na próxima janela. Tem que sair esse cara. Se eu sou torcedor do Corinthians, tem que sair, cara. Ele é uma praga, esse Yuri Alberto. É fase boa só, cara. Eu também acho. Não é bagre, é bagre. Vocês acham? É bagre. Quando ele tem que criar... O bagre pra mim é o quê? Deixa eu explicar aqui pra não ser cancelado. Jogador que tem que criar alguma coisa e não consegue, não tem capacidade, é bagre. O Yuri Alberto, ele só dá certo quando ele toca pro Memphis e o Memphis devolve. Se o Memphis toca pra ele tem que devolver, não dá mais certo. Ele é tipo o Rony bonitinho. Exatamente, ele finaliza muito bem. Ele é rápido. Sabe o que eu odiava no Yuri Alberto na fase ruim? Aquela risadinha dele, É cara. todo jogo, Cara, ele pô. perdia Todo os gols, dava aquela jogo. risadinha, tinha vontade de espancar ele. Field goal, assim. No sentido engraçado do que eu vou falar, o centroavante do Corinthians tem que ser um cara de bandido, velho. Tem também que ser um acho. cara, um guerreiro. A planta Viola, esses caras assim. Sabe assim, um Jô, até o Gustavo é mais Corinthians do que o Yuri Eu Alberto. não vou reclamar do Yuri, que ultimamente, né... Você sabe disso que no Santos ele também é Nutelinha, né? A torcida do Santos não gosta do Nunca Yuri Alberto. gostamos dele. Né? Então, ele não é. Primeiro que eu acho que ele não é centroavante. Eu não posso reclamar do Yuri, que ele faz gol em todo clássico. Tá indo bem, Não, então, ele tá voando, beleza. E no Tá final indo bem. vai lá e pipoca contra o Racing. Vai ser vendido por um bom dinheiro, apesar que o Corinthians não tem, né, 100% do passe dele, acho que é 50%. Qual que seria, quanto que seria uma grana, sei lá, relativamente boa? É que o Yuri é novo, né, cara? A gente esquece disso, né? Mas ele é novo, ele tem 23, né? 23, 24 anos. Ele... Acho que são 24 anos. Agora, de fato, quanto você acha que eu acho que por menos de uns 25 milhões de euros? o Corinthians não deveria vender, não. Daí Vai pra estar mais. apertado, né? É. Os caras chorar. Eu acho que pode chegar a vender. 20 sai. Chegar a 20 sai. Meu irmão, Não, o 20 já teve proposta e já Já? vendeu. Já. Tudo bem que ele também não quis ir, né? Mas teve proposta e o Corinthians... Mas você acha que vai vir de onde a proposta, se fosse chutar? Ele quer muito ir pra Premier League, né? Coitado então ele tava dele. pedindo pro empresário dele... Cara, mas eu acho que ele jogaria lá. Jogaria onde? No Southampton, que caiu pra B. Não, jogaria. Não, o Overhampton fraquíssimo. jogaria. Não, o Overhampton tem o Matheus Cunha. O... Que é, superestimado, tudo né? bem, não joga de 9, mas é o último cara ali. É muito Cara, mais você jogador falou, que você ele. falou em alguns momentos do Yuri Alberto na seleção. Você acha uma loucura, assim, total? Eu não acho. Olha, Eu prefiro não opinar sobre fase isso. da seleção, né? Não que tem a como. Pior Eu geração... paro. Pior geração da história, na minha opinião, é essa, da atual da seleção brasileira. Qualquer um pode Leva jogar o lá hoje em Pedro. dia, né? Cara, se o Igor Jesus foi meter o gol, Também é outro que não me engana, não. é isso, Igor eu concordo Jesus. com a lei. Tipo, porra. Cara, bora. Ah, e o Jorge? Não, também não. Também não. Brasileiro aqui. Caio Jorge, eu gosto de falar que o Gabigol foi o primeiro, né? Gabigol do terceiro colegial. Aí do segundo colegial veio o Yuri Alberto, aí depois veio o Caio Jorge no primeiro colegial e o Marcos Leonardo na oitava. Tudo farinha do mesmo saco. E na sétima série, David o Walsh. David Walsh. Tudo farinha do mesmo saco. Todos aqueles A caras que... escolinha do Santos. O Yuri Alberto olha pro Gabigol e fala, quero ser igual a ele, né? No intervalo lá deu certo, do né? recreio, joga a bola. Então, mas o que deu certo? Um paulista? Sei lá, o Santos vendeu os Um caras por uma paulista grana pra ficar aí. dando risadinha e ganhar 1,5 milhão no Corinthians? Esse Marcos cara, a Leonardo primeira proposta custou, que tiver, foi- tem que sair. Eu venderia também, eu acho que ele vai O ser Matheus vendido. Cunha foi pro United. Cara, né? mas se o Yuri sair, Foi pro United, vai prejudicar é muito certo. o Corinthians. Quem o Corinthians vai trazer? Cara, então, aí... Só pesquisar no mercado, só pesquisar. Do jeito que vocês pesquisaram o Vitor Roque, é só pesquisar o que você acha. Não é bem assim, não. Não vai falar que não tem centroavante mais? Um cara que Quem briga fala lá na aí grande o área? nome? Então, Você tem que pesquisar. eu acho. O Roger Guedes seria um puta nome, cara. É muito melhor que o Yuri Alberto, por exemplo. É. Eu acho ele um jogadoraço. Eu acho ele superestimado, velho. Eu eu também acho acho ele ele meio jogadoraço. perninha. Não, ele é superestimado. Acho Ele muito eu superestimado. concordo com a sua opinião. Ele é superestimado. Ele não tem essa bola toda, mas Não ele é um tem. cara que encaixou no Corinthians. Encaixou. Entendeu? O espírito. Mas não é a mesma Entendeu? função do Memphis? Jogou o Roger Guedes e o Yuri Alberto? poderia Acho que dá pra jogar. jogar os Hoje dois. daí- Todo mundo hoje é superestimado, cara. É. Todo mundo é superestimado. Você pegar o Paulinho, não é superestimado? O que esse cara fez, mano? Na moral, o que esse cara fez pra custar 18 milhões de euros? Desculpa. Ele fez 50 gols em uma temporada, duas temporadas. Superestimado. Eu acho o jogador assim comum. Eu acho o Paulinho melhor que o Isso é Roger culpa Guedes. Eu da não mídia, acho, do nem torcedor. fudendo. O Roger Nem Guedes... bola no pé? Eu acho. Nem fudendo. A torcida do Corinthians tem Paulinho uma mais tara novo. pelo Roger Guedes que, assim, é uma coisa... bem mais e ele técnico, nunca ganhou Porque nada. o cara é raçudo e o cara é bom de bola. E ele perdeu um O gol na Roger- final contra o Flamengo Roger lá na Guedes. Copa do Brasil. Não vou falar de um lance. Mas era tipo assim, era o jogo contra o Palmeiras no Brasileiro.
Cara, o Roger, Vale Guedes, nada. o Roger Guedes é jogador displicente, velho. Eu também acho. Jogador que acha que joga mais do que joga. O concordo Paulinho não com é você. esse cara. Mas- O Paulinho é raçudo, o Paulinho Não, é eu técnico, concordo. é rápido, O finaliza Paulinho bem com as talvez duas seja o pernas. jogador mais muito mais coletivo, assim. completo que o Roger Guedes. Mas o muito Roger mais. Guedes, com a Cara, eu vi intimidade o dele Roger com a Guedes bola... jogando no E Palmeiras. ele entendeu jogador, o espírito do horroroso. Corinthians, É cara, bom ele jogador, encaixou mas não é no só Corinthians. isso que funciona. Só ele ser bom de bola. Não, Eu acho que ele O começo- encaixou ali. O começo do Roger Guedes não foi bom no Corinthians. Porque ele veio se achando, esse craque. Ele todo, acha tal, que ele é não muito foi bom. craque, ele Tanto não que é, ele velho. brigou com o Vitor Pereira, chegou a ficar no banco. Eu também queria treinar o Tal, Liverpool, mas né? aí depois que ele, quando ele viu que, tipo, ele ia ter que, né, calçar o sapatinho da humildade com o Vitor Pereira, que ele botou a cabeça no lugar e ele resolveu jogar sério, aí ele deslanchou. Sim. Pô, aí ele jogou pra cacete, cara. Sim, ele é bom jogador, Nem se mano. falava em Yuri Alberto naquela época. O Yuri Alberto era o coadjuvante. Ele ali, cresceu era junto com o cara do ataque do Roger Corinthians. Guedes, né? Ele potencializou o Yuri Alberto. Eu acho o Guedes muito Então, pra mim é um nome... Só que assim, né? É, mas tá perdeu o ganhando Yuri 4 Alberto milhões, trazer tá? ele, beleza. O cara tá ganhando 4 milhões do Então. Qatar. Ele vai vir pra cá pra ganhar. Tá realizando sonho lá, né? E o contrato dele... Falou aqui. O contrato dele vai até meio de 27. Ainda tem mais 2 anos de contrato. Ah, mas vocês pagam 2 pro Coronado, pagar 4 pro Roger Guedes, cara. Isso aí, Corinthians, 1 milhão, um paga, bi. né? Pô, fecha com a Adidas Eu aí. acho o já Coronado bom pagou. jogador, cara. Eu gosto do Coronado. Traz Eu gostei- e então, depois a gente vê Traz, como depois paga. se vira. Coronado Pô, tem é a cara do São Paulo. Corinthians, mano. Traz Você e- falou do Coronado. Coronado tem a cara do São Paulo. Ele falou que Tem mesmo, é o Jadson, é o novo Jadson. O Jadson foi Não, bem no o Jadson- Corinthians. Mas ao contrário, ao Ele contrário. é parecido, até o jeito de jogar. Sim. Me dá o Maicon pelo Igor Vinícius também. que você Vai tá... embora. Michael Torcedor- já era. Cara, o Maicon é bom de bola, velho. Já Só tá era. jogando na posição errada, E velho. o Giovani, cara, tá de saída do Corinthians, cara. Pois é, cara. É um moleque Cara, o moleque que eu lembro dele na seleção, até te falei isso antes de começar o programa, na seleção sub-20, É, acho que foi sub-20 que ele jogou. cara, jogava pra caralho, velho. E eu falei, meu, eu lembro tanto que tinha 2 Giovanni, tinha o do Palmeiras, foi vendido também, né? Giovanni. É, Bom o jogador da também. ponta esquerda, E né? tinha o Giovanni do Corinthians. Todo mundo falava do Giovanni do Palmeiras, Giovanni do Palmeiras, e o Giovanni do Corinthians jogando mais, assim. Eu falei, caralho, esse do Corinthians, por que esse cara não joga? O Giovani Por que é esse cara... Não, sempre foi uma coisa esquisita pra mim, esse cara não ter... Cara, porque teve uns jogadores do gol, tipo Wesley, Pois é. uns caras assim fracos que tiveram... E o Giovanni, pô, jogador... Cara, quando o cara faz seleção de base, o cara não é qualquer cara na base, né? Ele fez gol de título de Mais copinha, ou né? menos, né? O Bruno Vini é um bom Foi. caso, né? Não. Era capitão Me da lembro. base. É. Não foi Não. ele. Quem lançou brilhou de ele no copinha? time de cima foi o Vitor Pereira, em 22. Ele jogou já contra o começou a Boca lançar. naquele jogo que o Benedetto chuta a bola pra fora mas lá. daria Ele entrou, não, mas jogou bem, até jogou o bem. porteiro do Corinthians jogou. Mas ele foi bem, ó. Pra um jogo na pressão, Motorista ele do foi bem. busão. Jogou. É um moleque Pelo amor de que ele fisicamente ele é bom, né? Porque ele é fortinho, Ele é alto. forte, ele é rápido, ele tem uma certa habilidade. Eu acho que ele é muito afobado. Tipo, ele teve algumas oportunidades pra jogar no Corinthians. Alguns jogos ele entrou bem, outros jogos ele fazia boas jogadas, mas na hora de chutar, na hora de arrematar ou de dar o passe final, era afobado, entendeu? Que é normal, da idade, né? O cara... Exatamente. Então, assim, não deram sequência pra ele. Esse que é o ponto. Então, o Corinthians teve muita paciência com alguns jogadores e não teve com ele. Então, empresário sabe como é, né? O cara não tem chance, Claro. não joga. Cara, eu vou botar esse cara... E aí, né, o Corinthians, falei, né, fora do ar aqui, né, vou usar a expressão, o Corinthians é o maior paga-lanche do futebol brasileiro, porque soltou o moleque de graça, né, ele vai lá pro time da Itália, pro Verona, muito o Corinthians bom, não vai cara. ganhar R$1 com isso, e se, não vou me surpreender se o Corinthians estiver pagando o salário dele também, né, porque o Corinthians também é o rei disso, né, empresta e cede jogador e ainda paga o salário dos caras pra jogar lá. Caso do ilustríssimo Pedro Raul aí, Paga o salário do amante pra tá lá comer no sua Ceará, mulher. tá lá no aí, Ceará pô, que fazendo isso? gol e o Corinthians paga o salário dele. Paga do Pedro Henrique também? Pedro Henrique também, cara. É isso, assim. Você ganha como? Ah, o marido porra. Que isso? É, Calma aí. mas é mais ou menos a mesma aí. E o Igor Vinícius, cara? É a solução pra lateral do Corinthians? De jeito nenhum. Que é isso? Acabou O cara perguntou rindo. Acabou o programa? É, assim, a A gente... família do Igor Vinícius pode estar assistindo. Calma aí, gente. Vamos de boa. Deixa ele falar com possível reforço e depois eu só dou uma palhinha do que ele é. Eu espero que não tenha nenhum parente do Léo Maná assistindo esse Do Léo Maná, podcast, sim. porque se eu fosse o Léo Maná, eu me aposentar... Léo Maná, grande nome. Colocaria o currículo Porque assim, estão trazendo o Igor plataforma de Vinícius emprego. pra ser o reserva ou disputar a posição com o Mateuzinho, né? Pô, eu né, Léo Maná, não tenho condição técnica de disputar a posição com o Igor Vinícius. Ah, então abandona o futebol, porque, pelo amor de Deus, né? E realmente ele não tem. Infelizmente. Menino da base, corintiano.
tal, mas a gente vê, o Corinthians deu várias oportunidades para ele, não vai. Não consegue Pode ser um desempenhar. caso parecido com o Fagner, que também não teve chance assim, né? Depois que saiu da base. Não, Não, pelo a chance contrário. assim de jogar bem. Não, Aí ele foi jogou, pro o PSV Corinthians- e depois não, voltou. mas o Corinthians vendeu ele muito jovem. Ele se destacou, ele jogou pouquíssimos jogos. Del Maná não tem nem proposta. Não tem, até onde eu sei. E é um dos jogadores que está na lista de jogadores que podem ser negociados. Eu acho que não dá pra colocar a culpa num jogador da base só. Com o André Ramalho, Félix Torres, Não, Kaká. também tem isso. Sabe? Ah, Você não tem confiança nenhuma cara, pra jogar do lado dos caras desses. A base de São Paulo e Corinthians sempre foi forte. Do Santos nem se fala. Essas três bases não revelam mais jogadores capazes de entrar no time titular e tomar conta. Mas porque os times titulares não estão bem. Não, mas pô, o Corinthians revelou o Malcom recentemente, que foi O time de 2015. tomou a posição e foi titular. Era do bom o time. time de mas aí é o que ele 2015. tá Não, falando. um cara bom. Mas o Malcom entrou num time que tinha É. Renato Augusto, Elias, Jadson. Elias, Ralf, Renato Augusto, Wagner Jadson, Love. Wagner Cara, mas Love. o William surge em 2007 no Corinthians, que cai. Enquanto ele jogou, ele era o cara do time. Eu tô falando. O São Paulo, Corinthians e Santos não tem mais um jogador que sobe e já chega arregaçando O Beraldo, o no último time de São Paulo titular. foi o Beraldo. Independente de como tá o time, entendeu? E às vezes tem, mas não aproveita, né? É. O caso do Claudinho. Claudinho Sim. era do Corinthians, foi revelado pelo Ganhou Corinthians. a copinha. Ganhou a copinha, chegou a jogar alguns jogos de titular e o Corinthians paga O lanche. Santos liberou ele de graça. revelou assim, mas essa temporada teve 2 jogadores da base importantes. O Souza tá tomando conta da posição na lateral E um bom esquerda, tempo, né? tanto que o Escobar virou lateral direito agora. E o Bom Tempo, que também né, esse não se firmou titular, mas é um bom jogador de jogador. elenco, bom jogador. Mas aí fala de fato, assim, falta. E o Corinthians deu uma sorte, né? Porque ele vendeu 2 jogadores por valores muito altos que não são tudo isso, que é o Moscardo e o Wesley. Foi o que salvou o Corinthians. Wesley é uma. Enganaçãozinha. É muita enganação. Ali cara. foi É um negócio bagre. da China pro Corinthians, cara. O Corinthians vendeu os 2 por 100 milhões de reais. Um pouco mais do que isso.